Ontem nós ouvimos o candidato da chapa 3, Dr. José Milagre. Hoje será a vez do atual presidente, candidato à reeleição, Dr. Alessandro Bien Carvalho. Ele faz parte da chapa 1, que tem como vice a doutora Márcia Regina Negrisoli Polentini, como secretário-geral na chapa o Dr. Edson Franciscato Mortari, como secretário adjunto o Dr. Eduardo Janone da Silva e como tesoureiro o Dr. Fábio Augusto Simonetti. É a chapa 1 que concorre à eleição do OAB. Antes de começar a entrevista, eu vou deixar bem claro, gente, a gente, até para fazer justiça com todos os candidatos, então ontem nós tivemos uma entrevista, hoje de manhã já teve rebuliço aqui, porque o candidato achou que eu vou abrir telefone para candidato tal e que eu não abri ontem. Então eu vou deixar bem claro aqui, a condição de entrevista para todo mundo é igual. Cada um vai ter 3 blocos no programa, as entrevistas são feitas por mim, entrevistador, e o candidato fica à vontade, né? No começo eu apresento o candidato, como fiz agora, vou fazer a pergunta inicial e ao longo ele vai responder algumas perguntas que a gente formulou aqui e que pensou e julgou necessárias para o debate, e no final ele vai ter o espaço para as considerações finais e colocar as propostas que ele achar melhor. Isso foi feito ontem, vai ser feito hoje e vai ser feito ao longo da semana. Então aqui, quando a gente abriu o espaço e objetivou essa série de entrevistas, é para proporcionar aos 4.000 advogados da cidade que têm direito a voto, ele poder refletir e analisar quem ele acha o melhor candidato. Então aqui, o Bauru Agora, a Rádio Oliverde, o apresentador não tem bandeira nem desse nem daquele. Quero deixar bem claro essa situação. Democraticamente, nós vamos abrir espaço para todo mundo e ouvir da mesma maneira os candidatos, tá certo? Então, eu quero deixar já muito transparente isso, para não ter depois aquela conversa, o Rafael beneficiou esse ou prejudicou aquele, né? A minha conduta será a mesma com todos os candidatos. Então, até por isso, candidato, prazer em tê-lo aqui no Bauru Agora. E a minha primeira pergunta é a seguinte: o que o motivou a se candidatar mais uma vez à reeleição da OAB? Um abraço, bom dia. Ou boa tarde já. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço realmente essa oportunidade dada por essa grande rádio, por esse magnífico programa. Eu acredito que haverá lisura mesmo, como você falou, a gente pactua com isso, sabemos da credibilidade desse programa, sabendo da credibilidade de você, e não teria outra menção senão a dizer que nós concordamos com esse processo democrático. Eu acho que é imperioso que os advogados também conheçam de uma forma democrática a quem é que eles vão votar, embora conheçam também do trabalho realizado junto ao OAB, mas é importante nesse período eleitoral realmente dar oportunidade a todos os candidatos, como vocês têm feito de uma forma brilhante. O que me motivou, Rafael, na verdade, a sair à reeleição, na verdade foi um pedido da advocacia, principalmente dos nossos 59 coordenadores que nós temos hoje à frente da OAB, que me encaminharam cartas pedindo para que eu continuasse, continuasse nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 3 anos, que encerra agora em dezembro. Então eu recebi esse convite honrosamente, porque tratam de pessoas também, um grupo político, que pensam na coletividade, e quando veio honrosamente esse convite a mim sair à reeleição, eu aceitei. Tive também o convite do próprio presidente Marcos da Costa, que também foi também convidado a sair à reeleição. Participei do Colégio de Presidentes da região, onde nós enviamos uma carta também ao presidente Marcos da Costa para que ele pudesse estar à frente novamente à reeleição. E ele entrou em contato comigo e pediu para mim também saísse a reeleição aqui, fazendo uma base política aqui em Bauru. Também tive o convite do nosso querido secretário-geral hoje, Caio Augusto Silva dos Santos, que foi presidente por 2 gestões aqui nessa subseção, bem como também nossos queridos professores Ailton José Gimenez e Edson Roberto Reis, que hoje são conselheiros atuais. O doutor Ailton, além disso, é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, e o doutor Edson Roberto Reis é também presidente da Regional de Prerrogativas. Diante desses convites, eu acabei aceitando o pedido de reeleição e não por vontade própria. Agora, candidato, evidentemente que o senhor é o candidato da situação e até por conta disso,
nessa eleição o senhor acaba fazendo até o papel de vidraça, né? O senhor tem mais 4 opositores. A minha pergunta é exatamente a seguinte: o fato desse ano, e alguns candidatos inclusive têm criticado a continuidade deste grupo na OAB, como o senhor analisa o fato de que nessa eleição se apresentarem mais 4 candidaturas que se colocam exatamente contrárias ao trabalho realizado pelo senhor na OAB? Como é que o senhor assimila essa situação exatamente de hoje na OAB aqui de Bauru existir, pelo menos em tese, 4 grupos opositores ao seu trabalho? Rafael, isso é uma coisa até natural. Por que eu digo isso? O que sempre demanda, principalmente nas bases, né, subseções de grande porte como Bauru, é a disputa acirrada na capital, na seccional. Hoje nós temos a seccional, além do nosso candidato Marcos da Costa, nós temos 5 também candidatos à seccional que estão disputando de forma acirrada. Então, para que eles consigam realmente ter um apoio político, eles têm que colocar em cidades de grande polo pelo menos um grupo político para poder fazer campanha para eles. E é o que aconteceu, não seria diferente. Nós temos hoje candidatos na seccional que realmente vão disputar acirradamente com o nosso presidente Marcos da Costa. Então, se eles não colocarem opositores nas cidades, principalmente cidades base, dificulta muito o trabalho dele para conseguir uma candidatura a nível estadual. Candidato, até para a gente fechar esse primeiro bloco, muitos, inclusive, desculpa até a insistência na colocação, muitos hoje opositores eram aliados do senhor, inclusive no atual mandato. Como que o senhor recebeu exatamente essa questão? Como que o senhor analisa ter agora antigos aliados como adversários nessa eleição? Então, na verdade, Rafael, o que eu faço o seguinte: nós fazemos um trabalho voluntário. Nosso grupo político pensa e priva pela coletividade. O fato de, na verdade, dos opositores, 2 apenas deles que participaram da minha gestão, né, de uma forma modesta ou não, mas acabaram por participar da gestão, talvez por vaidade pessoal, eu não posso responder por eles, né? O que eu sei é que no nosso grupo político, todos aqueles que trabalharam sempre tiveram realmente todas as oportunidades, né? As críticas, como você falou, eu sou vidraça e isso é natural, um processo democrático. As críticas, elas devem existir, só entendo que são críticas infundadas. O que me traz grande preocupação não é o fato de eles estarem com essa pretensão pessoal de ser candidato ou não. É a falta de conhecimento, por menos que eles passaram por pouco tempo na gestão, as críticas que eles estão totalmente infundadas que eles estão fazendo, e conheciam um pouquinho da nossa administração. Nós vamos fazer o primeiro intervalo aqui no Bauru agora. Na volta, eu quero ouvir as propostas do candidato, também debater alguns contrapontos que estão sendo apresentados pelas outras candidaturas. Evidentemente, democraticamente, nós estamos ouvindo aqui hoje o doutor Alessandro Bien Carvalho, candidato da Chapa 1, que concorre à reeleição da presidência da OAB Subseção Bauru. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco da entrevista. Olha, estou recebendo várias manifestações aqui através do nosso WhatsApp. A Maria Angélica Lenotti falando aí, elogiando o trabalho do Dr. Bien, a Gabriela Cristina, também advogada, o Ricardo Schneider, enfim, são várias pessoas, o João Fernando Pesuto, até para não mudar o script do que foi ontem, então eu não vou ficar entrando aqui no mérito de campanha eleitoral, tá certo, gente? Então estou registrando apenas a participação aqui dos ouvintes. Nosso objetivo é exatamente ouvir as propostas dos candidatos. O Márcio Vaz de Lima também fazendo boas referências aí ao candidato. O Vanderlei Machado de Piratininga faz até uma pergunta pertinente. Ele gostaria de saber se há alguma proposta em relação à Comissão de Direitos e Prerrogativas, se há alguma proposta, alguma mudança, alguma melhoria. O Vanderlei Machado de Piratininga gostaria de saber. Não, com certeza. Primeiro eu agradeço aí também as ligações de apoio, de elogios, né? Nossos queridos colegas advogados.
Com relação ao Vanderlei, nós temos, inclusive agora instalada aqui na nossa região, Bauru foi sede disso, onde compreende Duartini e Piratininga, nós temos a Regional de Prerrogativas. É óbvio que com a reforma ela estava temporariamente instalada no prédio da Rio Branco, né, onde o presidente dessa Regional de Prerrogativas é o Dr. Edson Reis. Nós temos aqui recentemente também instalado o Plantão de Prerrogativas, e certamente isso daí faz com que a atividade da Comissão de Prerrogativas ela é bem atuante. É que existem algumas das comissões que nós temos, algumas têm impedimento da publicidade das nossas atividades. Uma delas é a Comissão de Prerrogativas, porque se a gente expor o advogado que necessitou de uma comissão de prerrogativas, isso pode denegrir ele com a imagem dele perante aos clientes. A Comissão de Assistência ao Advogado também, que é promovida junto à CASP, também nós procuramos não dar publicidade nas nossas ações, mas nós atendemos cerca de 4 ou 5 advogados por semana. Aqueles advogados que hoje não conseguem ter recursos para poder sobrevivência, e nós entramos com os pedidos, conseguimos medicamentos, conseguimos auxílio junto à CASP. Também deixamos dar publicidade nisso por falta de até em decorrência aí do colega, para não deixar denegrir a imagem dele. Dr. Bien, vamos falar sobre a questão do prédio da OAB. Na sua gestão, nas gestões anteriores, passou-se por um processo de reforma, e esse processo tem sido muito contestado pelas outras candidaturas. Eu tenho 2 perguntas. Eu gostaria que o senhor explanasse essa questão do prédio, da manutenção naquele local ali da Casa do Advogado, e, em segundo lugar, muito tem se questionado que a atual presidência da OAB não tem tido o devido empenho em relação a cobrar pela resolução da cidade judiciária. Então, eu gostaria de ouvir do senhor essas 2 questões, da atual sede e também da cidade judiciária, porque isso ainda não saiu do papel. Bom, Rafael, na verdade essas críticas causam até surpresa para mim, porque nós só recebemos elogio com a reforma. Acho que o período eleitoral faz com que os opositores façam críticas por críticas. Não vejo isso, só recebemos elogio. A casa da OAB, quando ela foi construída em 88, existiam 800 advogados aqui em Bauru. Hoje nós tínhamos 4.000 advogados. Era imperioso que nós trabalhássemos para uma reforma. Esse trabalho não foi desenvolvido só na minha gestão. Eu participo de gestão de ordem, aliás, eu participo como voluntário da ordem desde 1994 como membro de comissão. E me recordo desde aquela época do professor Edson Reis, que era presidente, existia um sonho muito grande de se fazer uma reforma na casa, uma ampliação dessa casa. O tempo se passou, a necessidade foi aumentando e realmente nessa minha primeira gestão e na segunda gestão do Dr. Caio, na qual eu fui vice-presidente, nós traçamos como objetivo uma meta principal. A reforma, ela foi feita visando uma revitalização da casa, uma ampliação da casa e a acessibilidade que a Casa da Cidadania não existia. Nós cobramos tanto a sociedade através da comissão da pessoa com deficiência, não era justo que na nossa casa nós não tivéssemos a acessibilidade. Então essa reforma foi um objetivo, trouxe algumas dificuldades para nós, claro que trouxe. Nós somos a subseção que mais no estado faz palestras e cursos. Conseguimos manter a mesma média? Conseguimos. Não tanto quanto a gente tinha nos outros anos, mas conseguimos ainda ter excelência de nos colocarmos como a subseção que mais cursos e palestras trouxe na casa, mesmo no período de reforma. Então a reforma era imperiosa, nós conseguimos ampliar o espaço. Hoje nós temos, além do magnífico auditório, nós temos 2 salas em cima que vão ser destinadas a cursos e palestras, mini auditórios. Nós conseguimos trazer o Tribunal de Ética e Disciplina, a Regional de Prerrogativa para a nossa casa, o que fez com que a gente otimizasse gastos com aluguel, que era na Rio Branco, na órbita de R$6.000. Nós trouxemos também acessibilidade para a casa inteira, não só para o nosso auditório, não só para a nossa área de lazer, com instalações de banheiros para acessibilidade, e bem como para o piso superior que nós não tínhamos. Então essa reforma era importantíssima pelo número de advogados que hoje nós temos. Nós temos na ordem de 4.000 advogados.
era imperioso que nós dessemos nessa gestão foco a essa reforma. Hoje nós temos várias salas de apoio espalhadas na cidade. Nós conseguimos doação de alguns móveis e esses móveis essa mobília inicialmente seria utilizada na nossa casa. Como também nós conseguimos pleito junto à seccional para que viesse mobílias novas, nós estamos destinando agora todas essas mobílias, inclusive com computadores, as salas vão ter 2 computadores cada sala de apoio. Nós estamos agora fazendo a revitalização também de todas as nossas salas de apoio, enquanto não vem a cidade judiciária, que eu vou falar um pouquinho adiante. As salas que nós temos de apoio, hoje, já iniciamos a revitalização na sala de Bela Vista, no novo prédio da Justiça do Trabalho, vamos para a vara de família, porque nós temos vários pontos instalados. Então nós procuramos dar a prestação de serviço aos advogados em todos os nossos pontos. Todos eles agora vão ser contemplados com computadores com 2 telas, porque nós temos o sistema de peticionamento eletrônico. Fizemos uma revitalização em todos também computadores, estão sendo instalados novos computadores diante dessa doação. É que a gente não podia ter essa ação durante esse segundo semestre, porque estava ainda dependendo da vinda, no início do ano, da aprovação da mobília. A aprovação da mobília ocorreu por volta de maio, a nossa inauguração da casa foi em setembro, e a partir de junho nós começamos já a fazer essa revitalização das salas. Então, cada passo de cada vez. Nós temos um monte de demandas para tomar conta, como você mesmo salientou. A OAB ela não só cuida dos advogados, nós cuidamos da sociedade como um todo. Aproveite e faça um gancho, até vi entrevista passada aqui do presidente da Associação de Moradores. A OAB fez durante 2013 e 2014 reuniões, audiências públicas junto da ordem. Nós damos suporte, fizemos cartilhas orientando a esses presidentes de regularizar a Associação de Moradores, para que eles possam inclusive fazer pleitos governamentais, não só com a Prefeitura de Bauru, regularizando. Fizemos uma parceria junto aos cartórios, os cartórios estiveram presentes nas reuniões na OAB, isentaram muitas taxas e emolumentos essa Associação de Moradores. Tive o prazer de conversar agora pessoalmente com o Rodney, que esteve aqui entrevistado. Ele até confessou para mim que conversou já com o Dr. Fábio Simonetti, que está dando todo o apoio naquela documentação que ele falou que estava irregular e está sendo regularizada. Então também temos esse nosso cuidado com a sociedade. Então cada gestão ela tem que priorizar por alguns objetivos. Na nossa gestão nós priorizamos primeiro a questão do peticionamento eletrônico, onde nós realizamos um plantão semanal, toda segunda-feira, das 19 horas às 21 horas, durante o período de 2013 e 2014. Focamos no primeiro momento no sistema ESAGE, no segundo momento PJE, que é o Sistema da Justiça do Trabalho. A doutora Márcia Negrisoli, que hoje é atual vice-presidente, foi a coordenadora desse comitê de peticionamento eletrônico, depois virou a comissão de peticionamento eletrônico. Tivemos a coordenadora atual, a Juliana Cesarino, com uma brilhante devoção para isso, e a todas as nossos plantões que nós realizamos na casa segunda-feira, todas as segundas-feiras. Além disso, ministramos uma vez por mês palestras com advogados aqui da localidade, com advogados de outras comissões. Realizamos cursos destinados ao peticionamento eletrônico. Veio a nossa reforma, que já estava programada, o peticionamento eletrônico nem tanto. Veio a nossa reforma, demos ensejo à reforma da casa, conseguimos manter o mesmo serviço, a mesma prestação, com a mesma qualidade, na órbita de 94%, e a gente tem esses dados porque o sistema de gestão de qualidade nos atesta isso, nos qualifica quanto à prestação de serviço, não só aos advogados, mas como a sociedade como um todo. Fizemos esse primeiro momento, depois veio agora o novo CPC. Tivemos uma reunião com o presidente Marcos da Costa. O presidente Marcos da Costa disse que a seccional não conseguiria disponibilizar palestrantes para o estado inteiro, pediu o apoio dos presidentes de subseções para que montasse um grupo de professores, e aqui em Bauru, graças a Deus, nós temos um grupo seleto de professores em várias faculdades. Tivemos a coordenação da Daniele Nunes, que é professora da IT, que é nossa coordenadora da Comissão de Direito Civil e Processo Civil. Ela compilou vários advogados, vários professores, ministrando já 2 ciclos de palestras no CPC, já 2 cursos da ESA,
Temos agora, por decorrência desses cursos da ESA, nós realizamos já a previsão para 2016 do primeiro curso de pós-graduação. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que priorizar os nossos objetivos. Então foi o primeiro que nós tivemos que socorrer a questão do peticionamento eletrônico, o segundo da reforma da casa e o terceiro do novo CPC. E por que tudo isso, Rafael? Nós necessitamos também, claro, de ter essa casa. Não teria como esperar mais uma reforma dessa casa, esperar uma cidade judiciária. O sonho da cidade judiciária... Eu quero até que o senhor fale, só para o senhor fazer um intervalo. Claro. Na volta eu quero que o senhor fale, responda a questão da cidade judiciária e também mais duas questões aqui que estão polemizando muito, inclusive esse embate da eleição. Mas nós voltamos, vamos para um rápido intervalo e já a gente continua aqui com o candidato Alessandro Bien Carvalho, que é o segundo entrevistado nessa série de entrevistas com os postulantes à presidência da OAB Bauru. Nós voltamos já. Bom, voltamos para o último bloco aqui com o candidato doutor Alessandro Bien. Vou até pedir para o candidato, até para a gente sintetizar um pouquinho as respostas, para dar o tempo legal, como foi também da entrevista de ontem. Bom, candidato, sobre a questão da cidade judiciária, muito se questiona por que a OAB não está sendo tão incisiva quanto à resolução dessa questão. Gostaria que o senhor explicasse. Bom, Rafael, eu vou tentar sintetizar. Infelizmente o tempo é curto, mas nós entendemos também a programação. Mas mais uma vez me causa espanto, até porque mais essa crítica dizendo que não sabe que a OAB não está incisiva, demonstra total desconhecimento, principalmente daqueles que já tiveram oportunidade de estar trabalhando junto com nós. A cidade judiciária, na verdade, é um sonho muito antigo da OAB. Ela se iniciou, o primeiro pedido da cidade judiciária, em 2008, quando então o sonho era se trazer só o Tribunal de Justiça. Nós fizemos um requerimento, na então condição o presidente Dr. Caio fez, eu assinei junto, nós fizemos junto ao governador do estado, o Geraldo Alckmin, que era à época também, pleiteamos junto ao Tribunal de Justiça, e isso se caminhou até de uma forma boa. Só que acontece, nós não tínhamos espaço aqui, deparamos com uma área que existia preservação natural, então não dava-se para realizar lá, isso se esfriou. Agora, na nossa gestão, isso voltou à tona com a possibilidade de ter uma área destinada, na qual o prefeito Rodrigo Augustinho, em várias reuniões junto com o seu secretariado, nós conseguimos que ele destinasse uma área junto a Nações Norte. A hora que concluiu a Avenida Nações Norte, ele já nos destinou uma área para que se trouxesse essa tão sonhada cidade judiciária. Aí o nosso sonho foi um pouquinho além, porque nós aproveitamos e o sonho nosso antigo era de trazer o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas essa cidade judiciária agora nós estamos tentando contemplar tanto a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. Para se ter uma ideia, nessa gestão nós já nos reunimos com o presidente do Tribunal de Justiça mais de uma vez, já oficiamos ele, tanto é que conseguimos já com que houvesse uma doação de uma área. Na verdade, a Prefeitura tem até 2 doações para o Tribunal de Justiça, mas uma delas já está doada nessa mesma localidade que nós vamos trazer os outros dois tribunais, do Trabalho e a Federal. Nós fizemos reuniões, inclusive com a presença do prefeito, nós estivemos com o secretário de Justiça, porque havia a possibilidade de uma parceria público-privada. Depois nós percebemos que isso esfriou, né? Mas o que foi importante é que a localidade ela está já destinada. Aí nós fizemos o mesmo trabalho com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho nós temos um ofício resposta do presidente então Cooper e agora renovado pelo presidente Lorival, de que eles não têm pretensão de uma construção agora, mas se tiver pretensão, já deram as medidas do prédio, vai ser também nessa área que nós destinamos à cidade judiciária. O TRF existe também uma pretensão de uma área nobre, mas estivemos em reunião, seguramente no mês de maio, junto com o presidente, Dr. Fábio, presidente do TRF, juntamente com o Dr. Caio, secretário, representando o Marcos da Costa, o prefeito Rodrigo Agostinho, o o procurador Ricardo Chama. Estivemos em reunião junto ao tribunal. O tribunal nós tínhamos oficiado ele em 2013, renovamos o ofício, agora com a área limitada. O prefeito, inclusive, colocou à disposição as secretarias para fazer o planejamento desses prédios.
o presidente do tribunal viu um pleito salutar e inclusive usou a seguinte frase: se o prefeito de Bauru e a OAB querem que esse novo prédio seja construído numa área destinada, assim o será. Previsão orçamentária para isso, nenhum dos tribunais tem ainda. Então nós não podemos esperar uma reforma da casa aqui da OAB, que é patrimônio nosso, essa casa não é alugada. Isso futuramente, nesse espaço da cidade judiciária, nós vamos ter também uma sala de apoio, o que vai minimizar todas as outras. Hoje nós temos 7 salas de apoio espalhadas. No futuro nós vamos ter a nossa sede da casa, que é numa área nobre, muito valorizada, e também uma mini sede junto à cidade judiciária. E só para finalizar a questão da cidade judiciária, o que eu penso, isso é um pensamento nosso, por todas essas reuniões que nós fizemos mais de 9 reuniões contando com todos os tribunais. Creio que os tribunais, por falta, com relação à implantação do sistema eletrônico, eles ainda estão na questão arquitetônica, imaginando um prédio menos custoso. Por quê? Porque hoje nós precisamos de um prédio, se tiver processo físico, de uma certa dimensão. O peticionamento eletrônico, isso não vai ter essa mesma dimensão. Então eles estão em estudo disso, eu acho que é uma experiência. Perfeito. Federal 2013, provavelmente após isso o Tribunal de Justiça, e a do Trabalho ainda não tem previsão. Por isso nós tínhamos que fazer essa reforma, era imperioso, e eu fico muito, na verdade, assustado com essas críticas, com essa falta de informação desses advogados que concorrem ao pleito. Candidato, eu teria ainda algumas perguntas para fazer sobre a questão dos profissionais que estão trabalhando na defensoria, sobre a demanda, como melhorar nesse sentido, sobre a questão dos cursos da Escola Superior de Advocacia, que foi colocado que Bauru, comparado com outras cidades, tem tido uma demanda muito abaixo do que é esperada, mas até pelo horário, eu vou deixar, se o senhor quiser comentar sobre essas duas questões, fique à vontade, e eu vou lhe dar agora um tempo livre de alguns minutos para que o senhor explane as suas propostas de reeleição. Rafael, eu agradeço, e infelizmente o tempo é curto, mas nós entendemos isso, né? E nós temos 18 propostas elencadas no nosso folder, isso está sendo enviado aos advogados, as nossas principais conquistas. Rapidamente, com relação à ESA, eu sei porque veio no programa anterior uma crítica desse lado, é infundada, né? Nós, como eu falei para você, tudo em gestão a gente tem que priorizar algumas coisas. É óbvio que a reforma, ela deu sim, não tanto que a gente queria, mas para você ter uma ideia, nós somos a segunda subseção do Estado com mais cursos da ESA. Tanto foi isso que nós conseguimos o curso de pós-graduação. Para uma subseção conseguir o curso de pós-graduação, ela tem que ter um número mínimo de cursos da ESA implantado durante o período. Nós conseguimos realizar curso da ESA 1 a cada 2 meses. Se você contar isso com uma reforma na casa, é muito perto das outras subseções. Então, só para esclarecer esse ponto da Escola Superior de Advocacia, denominada ESA. Como considerações finais, eu gostaria de realmente dizer que eu peço aqui aos advogados um voto aqui de confiança, mais uma vez, na nossa chapa número 1, que denomina como União e Trabalho. Para quem conhece o nosso trabalho, a nossa união, para quem realmente conhece a OAB. Gostaria também de pedir um voto também para o nosso candidato a seccional Marcos da Costa, que é a chapa número 11, porque essa dobradinha é muito importante. Eu já fui gestor de ordem, diretor de ordem, sei a grande facilidade que hoje nós temos em questão de subseção de Bauru, ter um diretor que é a única chapa na seccional que tem 2 diretores de ordem do interior. Na chapa do Marcos da Costa nós temos hoje o Caio Augusto Silva dos Santos, que já foi presidente, é atual secretário e vai continuar na Secretaria-Geral, nos ajudou muito com a reforma, com os pleitos da cidade judiciária, com a valorização do advogado, com a sede da Regional de Prerrogativas, que vai facilitar muito o nosso trabalho aqui. Então essa dobradinha é muito importante. E tem a Gisele também, na Secretaria Adjunta, que também é do interior. Então foi o único candidato a seccional que se preocupou realmente de colocar na sua diretoria pessoas do interior. Então é importante que se vote também no Marcos da Costa, sem contar que nós temos na chapa os 2 conselheiros, Edson Reis e Ailton Jimenez. E com isso também eu peço aqui só um recado aos advogados, né, os jovens advogados, a nossa meta e nosso objetivo, além dessas várias propostas que nós temos, mas só para enfatizar,
a grande preocupação que nós temos de inserir realmente o jovem advogado na política de ordem. Tanto é que eu estou trazendo nessa diretoria nova a questão do nosso coordenador da Comissão do Jovem Advogado, Edson Franciscato, que fez um trabalho brilhante. A comissão da OAB Vai à Escola também é outra comissão que realmente conseguiu fazer dois trabalhos, um para a sociedade, levando conhecimento jurídico às escolas carentes, e outra também oportunizando os advogados a ministrarem palestras e ter isso no seu currículo, uma aperfeiçoação jurídica. Nós pretendemos dar realmente esse trabalho, né? Nós pretendemos estar aí na presidência por mais essa gestão e contar com a credibilidade desses 4.000 advogados. Por isso eu peço o voto aqui em Bauru na chapa número 1 e na chapa 11 em São Paulo, para que a gente possa realmente estar à frente por essa gestão na advocacia. E agradeço mais uma vez, Rafael, pela sua oportunidade, né? Eu sei que não é fácil também, num momento político desse, trabalhar num programa assim, né, direcionado a essas questões da ordem dos advogados, mas eu acho que eu agradeço aqui em nome de todos os candidatos. É importante isso que vocês têm feito aqui na rádio. O espaço é democrático. Claro, com certeza. E a democracia, a OAB prima por isso. Muito obrigado, candidato Dr. Alessandro Bien Carvalho, que esteve conosco, e a série de entrevistas segue agora na quinta, na sexta e também na próxima terça-feira. Amanhã, inclusive, a gente vai estar divulgando aqui no Bauru Agora da Rádio Olivete. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos com as últimas informações.